Salve Maria, vídeo 3 sobre a ressurreição de Jesus. Ontem nós tratamos de duas questões, que foi a questão da reanimação e a questão do milagre, e que a ressurreição de Cristo não está ligada a esses elementos. Ele é uma perspectiva nova. Além disso, tratamos também que essa perspectiva da ressurreição de Cristo, ela abarca toda a humanidade. Tá? Hoje, a primeira parte da nossa meditação de hoje é que essa concepção da ressurreição, ela foi difícil para os discípulos absorver isso, apesar do fato de estar ali, tá, presente na frente deles ali, o Cristo ressuscitado. Porque obviamente eles tinham a concepção ali judaica da ressurreição, que é a ressurreição que acontecerá, né, no último dia. A próprio diálogo com Jesus ali na ressurreição de Lázaro, quando as suas irmãs comenta isso, né? Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala, eu sei que o Senhor, essa ressurreição vai acontecer no último dia, né? Jesus insiste que ali essa ressurreição naquele momento, ele é uma questão pontual e que, de certa forma, amplia esta visão da ressurreição final, né, de todos os tempos, tá? Claro que a ressurreição de Lázaro não é a mesma perspectiva da ressurreição do Cristo, tá? Ela até prefigura, mas ela acontece, são coisas de certa forma distintas. Também a gente tem aqui uma questão que é a própria concepção do Messias que o mundo judaico tinha, tá? Que era a perspectiva do Messias político, que ia expulsar os romanos e instaurar a dinastia de Davi. Cristo apresenta-se como um Messias diferente, o Messias da cruz, e daquele que fala que o reino não é deste mundo. É muito interessante isso aqui. Os discípulos tiveram que fazer o quê? A partir da ressurreição, reler as Escrituras. Obviamente que não é abandonar as Escrituras, como muitas pessoas têm aí na cabeça, né? É reler a Escritura a partir dessa perspectiva, ampliar a visão das Escrituras. De certa forma, isso foi muito importante, tá? E eles não poderiam resistir à realidade que estava ali, que se apresentou diante dos seus próprios olhos. O Cristo ressuscitado, com os sinais da paixão. Então é muito importante observar essa experiência plena e profunda dos discípulos, tá? E aqui já tem uma outra questão que é muito interessante. A cruz e a ressurreição, elas tocam o mesmo mistério. Tá? Muito interessante. Tá? E é muito importante perceber isso aqui. Uma coisa que nós já vivenciamos, que nós assim, já proclamamos, mas a gente não compreende isso ainda de certa forma. E o objetivo dessa live é fazer que possa meditar sobre isso. Tá? Por quê? Porque existe ainda também na nossa cabeça uma questão, né, do cientificismo. Esta luta que a gente tem aí da ciência, que tenta negar os elementos do mistério, esses elementos que são presentes da vida, da nossa existência. De certa forma só tem ciência porque existe a sabedoria divina, mas existe essa contradição, infelizmente, dessa perspectiva hoje da ciência. Nós temos ainda essas questões no nosso coração, que é essa luta do cientificismo com os dados da fé, tá? Por quê? Porque a realidade da ressurreição, ela é trazida para nós pelas testemunhas. Nós acreditamos no testemunho dos apóstolos, daquelas pessoas que viram, tá? E essa perspectiva para trás, existem dois elementos que estão ali presentes, que é a tradição em forma de fé e a tradição em forma de narração, tá? A experiência de Emaús era uma experiência muito, muito bonita, né? Ele vai dizer assim, Lucas capítulo 24, versículo 34. Ele vai dizer assim, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Tá? Desculpe, não é esse texto. No texto de Emaús, quando eles têm aquela experiência com Cristo, tá? Eles voltam ali para confirmar este momento com os discípulos e vai relatar quem é Pedro, tá? E esta narrativa, ela vai tornar-se uma profissão de fé. Muito interessante isso aqui, tá? Nós vamos perceber também que em Romanos capítulo 10, né, posteriormente, a própria concepção de Cristo como Senhor, Adonai, tá? Ela vai ter um significado ampliado a partir do Antigo Testamento, tá? E do Novo ele tem uma outra visão. E essa perspectiva vai adentrar ao batismo,
Olha só, a teologia do batismo como aquele que vive já uma vida nova com Cristo. A partir do quê? Da sua paixão, morte e ressurreição. Quem tem uma dúvida sobre essa questão aqui, o que, é que eu recomendo? No livro, no tomo número 1 desse livro, Jesus de Nazaré, o Papa Bento ele trata do batismo de Jesus. É uma perspectiva fantástica. E ali ele vai mostrar que aquele relato do batismo de Cristo representa também o relato da sua paixão, morte e ressurreição. Aqui, obviamente, eu não vou entrar nesses detalhes, estou com vontade, mas não vou fazer. Por quê? Para que você possa comprar o livro, ou ir até o livro, se você tem esse livro, e dar uma lida lá, e você vai ver que o batismo, ele traz essa perspectiva. Aqui, para nós, é de suma importância valorizar esse fato do batismo, que a partir do evento da paixão, morte e ressurreição de Cristo, amplia, inclusive, amplia a própria visão judaica que existia ali do batismo de João Batista e do batismo de Jesus Cristo. Tá ok? Então, sigamos o caminho do ressuscitado. Salve Maria Imaculada.